Ao tempo de Jesus, os publicanos, sob o tacão do Império Romano, eram cobradores de pesados impostos. E muitos desses cobradores de tributos aproveitavam-se dessa situação para o enriquecimento pessoal. Por isso, eram detestados pelos judeus. Zaqueu era o chefe dos publicanos em Jericó, uma cidade cuja economia era baseada no comércio. Tendo Jesus lá chegado, Zaqueu sentiu em sua alma um desejo ardente de se encontrar com o Divino Mestre. E à época já se tornara conhecido pelas curas e pregações sobre o reino de um Deus justo, bom e misericordioso, que substituía a ideia dos deuses romanos, repletos de defeitos humanos. O rico publicano o aguardava ansioso, com imensa curiosidade. Porém, como de costume, Jesus estava rodeado por uma comitiva muito grande. E Zaqueu, devido à sua baixa estatura, não conseguia vê-lo. E então adiantou-se da caravana e subiu em uma árvore para aguardar. Quando Jesus passou por debaixo dela, o Divino Mestre voltou o seu olhar para o alto e exclamou: Zaqueu, desce dessa árvore, pois hoje tenho necessidade de tua companhia e de tua hospitalidade. Zaqueu desceu e abraçou Jesus com uma alegria indescritível. As vozes da desonra e da maledicência levantaram-se para questionar. Narra-nos o espírito Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Boa Nova, e a maioria dos discípulos ficou escandalizada. Filipe e Simão Pedro, no íntimo de seus pensamentos, não entendiam por que Jesus havia escolhido a casa de um rico e pecador para pernoitar, e não uma casa simples. Não seriam esses comportamentos contrários ao que ensinava o Evangelho do Reino? Pensaram eles. Só não sabiam, no entanto, na infância espiritual que se encontravam e na qual nós ainda nos encontramos, que Jesus não se detém na exterioridade. Ele penetra o nosso mundo intrapsíquico e contempla a centelha divina que existe em cada um de nós. E, portanto, consegue vislumbrar os tesouros guardados no cofre de nosso coração. Quando o crepúsculo se anunciava no altar da natureza,
Zaqueu ofereceu leve refeição a todos os convidados. E sob vasto alpendre, conversavam sobre a nova doutrina. Zaqueu, sabendo que Jesus condenava as riquezas criminosas do mundo, apressou-se em dizer que, embora muitos o considerassem um homem de vida reprovável, ele vinha procurando desde há muito utilizar o seu dinheiro em benefício daqueles que o rodeavam, como quando organizou serviços de criação de gado e cultivo da terra em Jericó. O rico publicano já havia começado o seu despertar espiritual, o qual foi consolidado quando teve seu primeiro encontro com Jesus, para quem prometeu que daria metade de seus bens aos pobres e que restituiria 4 vezes mais a quem quer que ele tivesse prejudicado. Nota-se que houve o arrependimento verdadeiro, pois veio com o sentimento de reparação. Em seguida, Zaqueu solicitou que uma grande mesa fosse servida, onde Jesus partiu o pão. E o publicano apresentou os seus filhos ao mestre. Zaqueu deu ordens para que os servos festejassem aquela noite memorável ao seu coração. Os amplos quintais daquela casa enorme, crianças e velhos dançavam ao som das flautas, tocadas por jovens que alegravam o ambiente. Foi ali que Jesus contou a parábola dos talentos, conforme a narrativa dos apóstolos, e fixando o olhar terno e generoso sobre a figura de Zaqueu, exclamou estas palavras: Bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel.